tinha pureza. No primeiro vídeo que deixei aí na descrição, acompanhamos o translado até a comunidade Coroca, passando pela praia de Cuxi e suas belezas. Fomos recepcionados pela dona Neida e pelo seu Odinaldo, que me apresentaram um projeto lindo das tartarugas. E agora, nessa segunda parte, vão apresentar pra gente o projeto do meliponário e os trançados da comunidade. Além, é claro, das praias paradisíacas do Rio Arapiuns, guiando-nos por uma experiência visual e informativa que promete cativar a todos vocês. Então prepare-se para uma imersão mais profunda, repleta de descobertas e insights estimulantes. Este é apenas o começo de uma trajetória que promete surpreender a cada instante aqui nesse vídeo. Depois de conhecer o projeto das tartarugas, que simplesmente foi enriquecedor, vamos agora conhecer o projeto meliponário, a criação de abelhas. A ideia surgiu com o mesmo padre e toda a história sobre esse projeto vamos conhecer aqui, agora. Então, só vem comigo! Se você tem metas para o primeiro ano, plante arroz. Se você tem metas para 10 anos, plante uma árvore. Se você tem metas para 100 anos, então eduque uma criança. E se você tem metas para 1000 anos, então preserve o meio ambiente. É muito lindo aqui, realmente. O lugar, a vegetação. Árvores primárias, né? As secundárias, então nós vamos ter já mais devastado, porque os primeiros moradores vieram de uma cultura que era a mandioca, né? Então eles faziam o derruba para fazer o plantio. E aí, para que serve essa piririma? Ela dá uns cachinhos de fruta, do qual serve para os roedores, como esquilo, cutia, paca. A sucuba também é uma árvore da natureza que ela também ela é muito medicinal, que ela vai em parte de qualquer infecção por dentro, por fora, gastrite, câncer, tudo ela resolve. A palmeira que se prepara o teto, que a gente estava lá na refeição. Essa aqui que é a palheira do curuá. Que se faz também a maloca. Que se faz lá as malocas. Chegamos ao meliponário. Esse túnel aqui, gente, é ela que construiu. Então toda a nossa abelha de mansa, ela tem túnel, como defesa do ninho, de nenhum inseto for perseguir. Então aqui nós chegamos no meliponário, que não vai ter mais o túnel para fora, ela vai por dentro da colmeia. E ela vai ser uma abelha muito maior do que aquela ali atrás. E o qual, se você observar em cada entrada e saída, vai ter uma guardiã aí nessa portinha. E essa aqui é uma caixa padrão para o grupo, que ela é igualmente um condomínio pequeno, que ela vai ter o primeiro andar, o segundo, o terceiro e o quarto, que vai significar para ela, essas três aqui, a procriação do grupo. E essa aqui vai ser a melgueira. Vocês já viram uma colmeia de abelha? Então você vai ter a oportunidade de ver aqui dessa jandaíra. Então isso aqui, gente, isso aqui é a procriação. Isso aqui são os ovos, as abelhas que vão eclodir. Então, como abelhas meliponas não constrói fava, né? Nenhuma abelha de meliponas constrói fava, somente as apis, elas vão construir pote. E essa que não tem a melgueira, porque a gente quer mostrar a procriação, mas ela vai ter os potinhos lá no fundo. Então aqueles maiores lá são os potes de mel e de pólen.
Esse aqui são um pote de mel, olha aqui, pode chegar aqui perto. Este está fechado, esses estão fechados, esses são os potes de mel. Para cá, vocês podem ver. Se tiver algum aberto, porque elas já estão coletando néctar para se transformar em mel. O cheiro. Gente, é impressionante. Tem tipo uma abelha rainha aí? Todas colmeias tem que ter abelha rainha. Não dá pra ver não, né? Ela está lá na cria, lá embaixo, novas. Ah, tá. Se a gente for coletar mel dessas abelhas, dessas caixinhas aqui, eu poderia coletar de cada uma delas em torno de 200 a 300 ml por caixa. Então, gente, a abelha para mim é o inseto mais importante que existe na face da terra. Por que que é isso? É um inseto que ela foi escolhida para polinizar todas as árvores para o verde continuar em pé. Então, sem abelha, o planeta ele pode ir abaixo, pode acabar, que Deus o livre, né? Por falta de abelha. Então, precisamos hoje cuidar de abelha. O pólen hoje ele é uma alimentação muito rica e energética, tirada pelo pozinho da flor. Qualquer falha do seu organismo, ele recompõe você comendo uma pitadinha de leve. Imediatamente ele recompõe. Acaba seu estresse, abre sua memória, então ele faz muitos fatores que vai resolver para o humano. Outro lado, ele tem uma medicação que chama própolis, que a abelha está trazendo da natureza, né? Não é qualquer resina que ela encontra, então ela sabe, ela conhece essa resina que ela traz para a sua residência como defesa. Essa defesa de quê? De fungo, de bactérias, né? Ela deixa uma bolsinha e o ferrão, que se você fazer dessa forma aqui, você vai ingerir todo o veneno e vai dar dano. Então, se você tem uma unha já meio... Aí você faz essa forma aqui, ó. Ou uma faquinha, seja lá que for, que você faz dessa forma. Para tirar. O melhor, para não dar todo esse dano, o próprio mel dela faz a cura. E por fim, temos os trançados do rio Arapiuns. Os trançados feitos de raízes de árvores nativas da Amazônia, como tucumã, piranga e plantas tintoriais. E o qual a gente trabalha com broto, né, para o artesanato. Então dele a gente vai tirar esse broto, coletar essa fibra, limpar e levar 3 a 4 dias ao sol para fazer a arte. Do qual, dentro desse trabalho, precisamos de cores para fazer alguns designs, alguns detalhes em cada peça. Então nós temos também pigmentos naturais, que é com a cor preta, que é o genipapo, que é a fruta. Açafrão ele vem de a raiz, que vai dar o amarelo. Fazemos secundária das duas, né, o genipapo com açafrão ele vai dar o verde. E depois nós temos 2 folhas que crajeru com a cor vermelha e a capiranga com a cor roxa. E tiramos o laranja lá do urucum. A produção sofisticada dos trançados é uma originalidade cultural e expressa uma tradição artesanal, herdada pelos povos indígenas e constitui uma iniciativa viável e econômica para a geração de renda e preservação dos recursos naturais da região. Eles fizeram em miniatura para fazer demonstração, né? Isso. Ou seja, se a pessoa quiser um modelo, pode ser produzido ou tem disponível, né? Disponível, tamanho. Olha isso, gente. Esse daqui, na forma grande, é mais um baúzinho, né? Isso. Pode ser uma bolsa, ó. Uma bolsazinha que é muito utilizada na região. Esse daqui, geralmente, a gente usa para colocar um pão, né? A fruteira também. Aquela sacolinha lá em cima, geralmente a gente usa para piquenique, né? E esses daqui é para colocar... Vou te mandar. A gente vai entrar aqui na lojinha. E ali é só a demonstração. As pulseiras. Quem faz essa pulseira, Neida? Você? É a minha filha. Olha que linda, gente. Vou colocar aqui pra vocês verem.
Muito linda. Todas muito bem trabalhadas, delicadas. A gente tem os mel. Olha só. Olha que lindo, gente. Que delicado. Esse mel aqui, ele é de flores nativas, é isso? Isso. Então vai ser o silvestre. Ele é o silvestre. Isso. Então esse grupo aqui é da Jandaíra, que é aquela que tinha a caixinha lá atrás. E esse daqui pra cá é da Canunga, que é outra espécie de abelha. Então são mel diferentes de sabores, porque cada abelha ela faz sabores diferentes. Esse lado aqui são bebidas, que é feito na comunidade também. Né? Esse aqui são o quê? São licor? São licor, sabor de caju, sabor de gengibre com mel, tudo vai conter mel, né? Todos eles. Então vai ter o hidromel. Esse aqui é o sabor de caju. E esse aqui é de gengibre. Esses aqui são sabonete. Cheirinho de mel. Puro mel, gente. E ainda tem o desenhozinho da abelhinha, ó. E olha só, gente, a gente tem o suplá ou mandala, né, que a gente chama, pra colocar na mesa. Um mais bonito que o outro. Olha isso. E aqui tem os espelhos. Olha que lindo. Já quero um. Olha que lindo, gente. Olha o detalhe desse produto. Ó. Isso tudo tingido com... Então, essa cor aqui é da folha crajiru e esse amarelo é o açafrão. Cor natural crajiru e açafrão e cor natural da fibra. Isso aqui é a essência? Essência de patchouli. É o cheirinho. Explica pra gente o que é patchouli, pra quem não conhece. Patchouli é uma toiceira, um capim, Um capim. que a gente utiliza a raiz. Posso abrir só pra você? Pode. É puro patchouli mesmo. Ele é um... Isso me lembra muito quadrilha, né? Que a gente usa muito patchouli na quadrilha, né? E aqui são as bolsas. Olha essas bolsinhas super delicadas, gente. Bolsinhas produzidas pela comunidade. Tanto mulheres quanto homens participam dessa produção, né? Os trançados é uma referência ao trabalho artesanal de trançar a palha de Tucumã, uma palmeira nativa, para formar um tecido e, a partir daí, do qual se criam objetos de decoração a multiuso, como abajur, mandalas, cestos, fruteiras, embalagens e entre outros. Me despeço da comunidade Coroca e com muita alegria de poder conhecer projetos de sustentabilidade tão importantes para a nossa região na Amazônia e principalmente aqui na área do Rio Arapiuns. Estou aqui na praia Toronó, aqui no Rio Arapiuns. Nossa segunda parada aqui deste lugar incrível. Caminhar por aqui, sentir esse cheirinho de praia, sabe? Esse cheirinho natural, essa brisa gostosa. E aqui tem muitos bancos de areia ainda que aparecem, que ainda estão aparecendo porque tá seco. E ó, é realmente incrível. Para você que está distante do Brasil, para você que está dentro do Brasil, para você que está dentro aqui da nossa região, mas ainda não conhece, vai estar disponível nos links abaixo desse vídeo como você entrar em contato com a associação
né, para você fazer esses passeios, principalmente com o guia, o Branco, que é um dos meus parceiros aqui, que sempre nos ajuda, nos incentiva, mostrando esses lugares lindos e maravilhosos. Ai, mas que coisa, gente! Gente, vocês vão ver muito isso por aqui, tá? Eu sou realmente destrambelhada ao ponto que você não tem noção, você tá entendendo? Cheguei aqui na ponta da praia e é realmente incrível. A água. Gente, olha essa água aqui. Olha isso aqui. Você consegue enxergar o meu pé, ó. Lá embaixo. Olha isso aqui. É realmente incrível, lindo demais. E aí, você aí, já se inscreveu no meu canal? Não? Gente, não pode ser. Tem que se inscrever no meu canal para você ficar aqui por dentro de todo o conteúdo, toda semana, conteúdos novos sobre a nossa Amazônia. Um lugar realmente incrível que eu quero que você conheça e o mundo conheça esse lugar que realmente vai trazer novas perspectivas para você e uma experiência inesquecível. Então vem, se inscreve no meu canal, dê seu like e acione o sininho para receber as notificações, hein? Bora